Então, boa noite a todos. Meu nome é Alan César. Vou fazer a apresentação sobre o artigo Técnicas de Análise de Sobrevida, orientado pela professora Dilma. Sou do quinto semestre de Medicina. Então, para começar aqui, a análise de sobrevida é uma ferramenta estatística essencial para a avaliação de eventos ao longo do tempo. E, com isso, ela permite a investigação não apenas da mortalidade, mas também de outros desfechos relevantes, como recidiva de doença até o tempo de remissão. E essas técnicas, elas têm grande destaque em áreas como oncologia, mas o uso delas se estende a diversas outras especialidades médicas e outros campos de conhecimento. Dito isso, esse estudo ele apresenta os métodos clássicos de análise de sobrevida, com ênfase em técnicas que eu vou discutir aqui na apresentação, como a de Kaplan-Meier, o método atuarial e os modelos de regressão, além de diferentes outras formas de analisar dados. Então, para começar aqui com o método atuarial ou tábua de vida, ele é utilizado especialmente em amostras grandes e ele trabalha com intervalos de tempo fixo para calcular a probabilidade de sobrevivência. E aí, com isso, ele tem alguns princípios básicos que vão consistir em calcular o número de indivíduos expostos ao risco no início de cada intervalo, ajustar o número de expostos considerando as censuras. A censura nada mais é do que quando o indivíduo sai do estudo antes de apresentar o evento. Ele pode sair porque ele faleceu, ele pode sair porque ele não apresentou o desfecho e o tempo determinado do estudo terminou, ou simplesmente porque ele parou de frequentar aquele hospital no qual estava sendo realizado o estudo, no caso de ensaios clínicos randomizados, por exemplo. E, além disso, assumir que as censuras elas ocorrem uniformemente ao longo do intervalo. Por conta disso, ele utiliza algumas fórmulas que eu vou citar brevemente aqui. Então, essa fórmula aqui é a de probabilidade condicional de morte no intervalo X. Essas são as variáveis que são utilizadas. A gente também tem a probabilidade de sobrevida acumulada até o tempo X. E o hazard function, que vai levar em consideração exatamente a gente vai utilizar ele para o método atuarial quando o tempo for uma variável interessante para a gente concluir algum desfecho. E aí é exatamente porque nele a gente consegue avaliar a taxa instantânea de óbito em um período curto de tempo, dado que o indivíduo estava vivo até um instante T1. E aí, por conta disso, esse método ele permite construir tábuas de vida, exatamente por isso que o nome dele também é método de tábua de vida. Para cada intervalo de tempo, tu consegue calcular a quantidade de indivíduos sobreviventes e a taxa de sobrevida associada. E aí, eu trouxe um exemplo aqui, que, por exemplo, quando a gente olha aqui para o intervalo dos anos de 1 a 2 anos, a gente vê que nos vivos do intervalo começa com 98 e os números de óbitos são de 46, com um número de censuras de 4 indivíduos. Isso dá um efetivo exposto ao risco de morrer de 96, porque de acordo com a tabela a forma que está ali no final da tabela, tu consegue ver que esse número de pessoas perdidas na observação do intervalo é dividido por 2. E aí, com isso, vai gerar uma probabilidade condicional de morte de 48%. E aí, claramente, aqui a gente também tem que levar em consideração o tipo de estudo que é feito, onde é feito e assim por diante, mas tu consegue ver um padrão de decréscimo dessa tabela. Isso reflete diretamente no gráfico, no qual tu consegue ver esse decréscimo, e aí com isso tu consegue ter uma conclusão mais ampla. Até por isso que esse método ele é mais utilizado para amostras grandes. Dando continuidade, a gente vai agora para o método de Kaplan-Meier, ou também chamado de método do produto limite. Ele é o mais utilizado porque ele é um método não paramétrico. Então, ele não exige pressupostos sobre a distribuição dos dados. E aí, com isso, ele é especialmente útil em alguns estudos específicos, já que ele vai conseguir eliminar a necessidade de assumir que as censuras das observações ocorrem uniformemente durante esse intervalo. E aí, ele é extremamente útil para quando a gente vai utilizar amostras pequenas ou eventos que ocorrem em tempos variados. Prosseguindo aqui, ele, ao contrário do método atuarial, vai utilizar intervalos de tempo fixo, e no caso, o método atuarial, que vai utilizar intervalos de tempo físico, o Kaplan-Meier ele consegue definir os próprios intervalos com base nos momentos em que ocorrem os eventos, geralmente óbitos ou falhas. E aí, a cada evento, é calculado a probabilidade de sobrevivência naquele ponto específico, considerando algumas variáveis, que seriam o número de indivíduos ainda em risco no momento do evento e se houve ou não censura. E aí, por conta disso, ele consegue comparar as curvas de sobrevida entre os grupos distintos, por exemplo, homens e mulheres. Isso está tudo atrelado à fórmula por trás dele, que a partir dessa fração aqui, a gente consegue aplicar esse método em testes estatísticos como o log rank test para verificar a diferença observada entre as curvas, para verificar se essa diferença observada entre as curvas é estatisticamente significativa. E ele também é muito utilizado porque tu consegue diferenciar o empate aqui. Então, para caso de empate, a gente volta naquela fórmula e aí a gente vai utilizar o maior valor de I. Então, se a gente tiver, por exemplo, 3 tempos
iguais de valor, de resultado, a gente consegue pegar o tempo maior, que no caso aqui seria o tempo 4, e jogar na fórmula para que tu consiga tirar uma conclusão diferente, mais específica. Isso, obviamente, vai refletir tanto na tabela quanto no gráfico. Então, na tabela, a gente consegue ver, por exemplo, aqui que com 11 meses após o diagnóstico, a gente vai ter 12 números de vivos no início do mês, sendo o número de óbitos. Isso vai gerar uma probabilidade condicional de 8,3% aproximadamente. E aí, aqui, quando a gente compara com o método laboratorial, a gente consegue perceber que a tabela, ela varia muito mais. A gente sempre tem que levar em consideração o estudo e onde é feito o estudo, mas aqui é mais interessante porque geralmente isso vai acontecer. E aí, no gráfico, aparenta várias depressões e como se fossem várias colinas dentro do gráfico. Isso mostra para a gente um outro tipo de mecanismo para a gente conseguir concluir de forma mais específica cada desfecho para cada tempo que a gente vai buscar. Dando prosseguimento, a gente também tem a questão da sobrevida relativa. A sobrevida relativa é uma medida epidemiológica fundamental quando deseja estimar a probabilidade de um paciente sobreviver a uma doença específica. Eles fazem isso conseguindo isolar a influência de outras causas de morte, em vez de considerar apenas a sobrevida observada, que iria incluir os óbitos por qualquer causa. A sobrevida relativa ela vai ser obtida comparando a sobrevida dos pacientes com a esperada para indivíduos da mesma faixa etária, sexo, período, mas sem a doença em estudo, dentro de uma população geral. Essas são as variáveis dentro da fórmula. E a gente também tem a sobrevida relativa padronizada por idade. Aqui é interessante porque a idade ela sempre vai ser uma variável crítica nas análises de sobrevida, já que o risco de morte natural ele aumenta com o envelhecimento. E aí por isso, quando e aí por isso ela deve ser ajustada para a idade para que a comparação seja válida. Então, quando a gente consegue levar a idade em consideração, tu consegue eliminar a distorção causada pela própria estrutura etária de cada grupo e tu permite comparação mais justa entre as regiões, países ou períodos de tempo. Para que isso seja feito, o processo vai envolver a multiplicação da sobrevida relativa de cada faixa etária pela proporção correspondente da população padrão e só soma-se os produtos e divide pelo total da população. Pode também ser por 100, caso a gente queira em porcentagem. E aí, o último modelo aqui que eu vou citar na apresentação é o modelo de Cox, que ele é um modelo de regressão. Ele também é chamado de modelo de risco proporcional ou modelo das covariáveis. Isso porque, diferentemente dos métodos de Kaplan-Meier e o atuarial, que vão lidar com variáveis categóricas de forma mais limitada, o modelo de Cox ele consegue controlar as variáveis de confusão, ajustando os efeitos das covariáveis, até por isso ele é chamado de modelo das covariáveis, além de utilizar o próprio hazard ratio, e ele não exige conhecer a forma exata de distribuição de sobrevida ao longo do tempo. Então, a partir da forma dele aqui, a gente consegue perceber que essa fração ela vai levar muito em consideração a função das razões, que é basicamente a hazard function que eu já havia apresentado anteriormente. Só que quando a gente joga aqui o denominador multiplicando, tu consegue perceber que essa fórmula é para risco de falha no tempo t, que dialoga diretamente com o hazard ratio, que vai ser muito interessante quando o tempo for uma variável importante e decisiva para os nossos desfechos. E aí ele mostra exatamente quando um grupo tem mais chances ou menos chances de falhar do que o outro. E o modelo de Cox, por conta disso, ele permite incluir variáveis quantitativas e qualitativas. Além dele ser robusto, mesmo com as censuras, ele não exige estimar diretamente a função de sobrevivência. Ele pode ser expandido com variáveis tempo dependentes. E aí uma relação entre os principais métodos é que o Kaplan-Meier ele é o mais utilizado porque ele consegue estimar a função de sobrevida para amostras pequenas e médias e ele não permite ajustes por múltiplas variáveis. Isso seria um ponto negativo dele, que o modelo Cox tem de benefício. E aí aqui o principal benefício é exatamente esse, que ele sofre a influência simultânea de várias variáveis. Aí a gente também tem a sobrevida relativa, que vai levar em consideração os registros de base populacional, e a sobrevida relativa padronizada por idade, que vai permitir as comparações entre regiões, países ou períodos diferentes. E é interessante aqui a gente notar que, a depender dos dados, a interpretação deve mudar, porque alguns fatores podem alterar, seriam exatamente a mortalidade por outras causas, os fatores demográficos e clínicos, como por exemplo a idade, sexo, o estadiamento da doença, o ano do diagnóstico, além das diferenças metodológicas. Então, as estimativas elas devem ser comparadas dentro do mesmo método analítico. Outros padrões que a gente deve avaliar é a definição da doença, o estadiamento e a morfologia, porque a falta de padronização ou ausência dessas informações compromete a estratificação dos casos, além da qualidade dos registros e definição de data de diagnósticos. E talvez um dos mais importantes seria exatamente a questão dos vieses, porque a gente tem que levar em consideração o lead some bias, que é quando acontece um diagnóstico precoce, que aí com isso ele pode criar a ilusão do aumento de sobrevida, mesmo que a data de morte não tenha sido alterada.
E o Stage Migration, que vai levar em consideração os avanços em diagnósticos, podendo reclassificar pacientes para estágios mais avançados, causando uma melhora aparente na sobrevida dos grupos. E aí, com isso, a gente consegue compreender a evolução das doenças, além de ter um monitoramento da efetividade dos tratamentos, levando sempre em consideração a captura dos aspectos complexos do cuidado em saúde, como a qualidade de segmento, a equidade no acesso aos serviços e os impactos reais das estratégias terapêuticas. Então é isso, muito obrigado.